Bom dia, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando outra semana de atividades. Nós vamos começar nossas atividades com o nosso livro de História Liga Mundo. Nós vamos abrir o nosso livro na página 36. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. Na página 36, nós vamos começar uma nova unidade, a unidade 3. Nós temos na abertura da unidade uma imagem para observarmos, não é? Todas as nossas unidades, elas iniciam com uma imagem para observação. Vamos observar juntos? Primeiramente, qual é o título da unidade 3? O trabalho no campo. O que essa imagem está nos mostrando? Uma atividade no campo, não é? A colheita do arroz. Ou seja, a prática da agricultura. O que é agricultura? É o cultivo de plantas. O que é que nós vamos estudar nesta unidade? Nessa unidade, nós vamos conhecer a origem da agricultura e da criação de animais. Nós já sabemos como e onde são praticadas a agricultura e a criação de animais. Nós sabemos que todos os nossos alimentos provêm do trabalho do homem, não é? E nós vamos conhecer desde quando existe essa atividade econômica, desde quando o homem cultiva o seu próprio alimento e domestica os animais. E nós vamos entender a importância da agropecuária para as nossas vidas. A agropecuária ela é importante para as nossas vidas. Nós vamos entender qual é essa importância. Mas o que é agropecuária? Vocês já ouviram falar essa palavra? Agropecuária é quando nós estamos falando da agricultura e da pecuária. Quando juntamos as duas atividades econômicas, nós chamamos de agropecuária, uma das atividades econômicas mais importantes na área rural, é a agropecuária, que é a agricultura, o cultivo de plantas, e a pecuária, a criação de animais. Nós vamos saber para que servia o engenho de cana-de-açúcar. Nós estudamos sobre o cultivo da cana-de-açúcar e a produção de açúcar no Brasil, não é? Uma das principais atividades econômicas na época do Brasil colônia. O açúcar era muito lucrativo para os portugueses no mercado europeu, porque o açúcar rendia muito dinheiro nessa época, não é? Então, os portugueses descobriram que nós tínhamos solo fértil para o cultivo do açúcar. E nós vamos entender para que serviam esses engenhos, não é? Nós estudamos na unidade passada sobre a cana-de-açúcar no Brasil. E nós vamos conhecer o cultivo do cacau, que é a matéria-prima para a produção do chocolate. Nós também já ouvimos falar sobre o cacau. Ele é também um dos produtos de exploração da época do Brasil colônia. Lembra do cacau? Lá nas drogas do sertão. As drogas do sertão eram os nomes dados aos produtos que não existiam na Europa. O cacau era uma das drogas do sertão, não é? Hoje o cacau é cultivado. Nós vamos conhecer sobre o cultivo do cacau no nosso país, ok? Então, vamos para as questões de observação da imagem. Vamos ler junto comigo. Vocês vão lendo aí e eu vou lendo aqui. O arroz passou a ser cultivado no Brasil há cerca de 8.500 anos atrás. E ainda
e ainda é um alimento muito importante na cultura e na alimentação de vários países. Você consome arroz no seu dia a dia? O arroz, ele é produzido há mais de 8.500 anos atrás e ele faz parte da cultura de vários países. O nosso país é um desses países, não é? O arroz faz parte, sim, da nossa alimentação diária, não é? Geralmente, nós temos o arroz nas nossas duas refeições mais importantes, o almoço e o jantar, não é? Dificilmente na mesa do brasileiro não tem o arroz nessas refeições, não é? Na sua casa também tem a presença desse alimento nas suas refeições. E na questão 2, além do arroz, outros grãos cultivados há milhares de anos são o trigo, o milho, há cerca de 5.000 anos e o trigo há cerca de 10.000 anos. Então, olha, o trigo, o milho, o arroz, o feijão, a soja, tudo isso são grãos que fazem parte da agricultura no nosso país. Aqui, na abertura da imagem, nós estamos falando sobre o cultivo do arroz. Na questão 2, na questão 1, nós temos a data em que o arroz passou a ser cultivado. A data em que aproximadamente o arroz passou a ser cultivado. E o trigo e o milho. O trigo e o milho também, assim como o arroz, são grãos que fazem parte da nossa cultura alimentar. Do trigo nós temos vários produtos, não é? O pão, o bolo, o macarrão. E do milho também, dificilmente o milho não está na mesa do brasileiro, não é? O cuscuz, o arroz, o próprio grão, não é? Então, aí nós temos as datas, nessa abertura de imagem, nós temos as datas desses 3 tipos de grão, 3 tipos de produto da nossa agricultura. Você vai fazer uma escala, faça uma linha do tempo dispondo em ordem crescente a data em que esses alimentos passaram a ser cultivados, escrevendo o nome deles. Vocês vão fazer uma linha do tempo no caderno de vocês, colocando em ordem crescente cada alimento e o seu ano de início de cultivo. Lá na página 38, vocês vão ter um texto. Esse texto, vocês vão fazer a leitura dele e depois vão escrever ele no caderno, respeitando o parágrafo, letra maiúscula, quando deve ser usada, e os sinais de pontuação, toda a organização, começando com o cabeçalho, certo? Vai escrever no caderno, primeiro faça a leitura, depois faça a escrita do texto no caderno, certo? Para na próxima aula, quando a gente for discutir esse texto, vocês já têm o conhecimento prévio do texto. Beijos, até a nossa próxima aula.